Queridos irmãos, queridos amigos que nos acompanham, sejam todos muito bem-vindos ao canal da Igreja em Camaçari. Seguimos com o nosso devocional Alimento Diário e o assunto de hoje é sobre morremos e ressuscitamos com Cristo. A redenção realizada pelo Senhor também nos livra dos rudimentos do mundo, pois estamos identificados com Ele em sua morte. Colossenses 2:20 diz: se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, por que, como se vivesseis no mundo, vos sujeitais a ordenanças? A prática de ordenanças e regras de conduta do tipo não faça isso, não faça aquilo, não soluciona o problema da carne pecaminosa. A solução para nós é morrer com Cristo. O irmão Pedro Dong compartilha conosco uma experiência de quando ainda era adolescente. No relato, ele disse, abre aspas, fui pela primeira vez com os irmãos pregar o evangelho em Belo Horizonte, onde haveria uma conferência de 3 dias. Quando voltei para São Paulo, o mundo não me atraía e estava sem cor. Antes eu havia aprendido na religião que deveria tapar os olhos ao passar perto de banca de jornal para não ver certas revistas. Mas depois daquela viagem fiquei cheio do Espírito e o mundo não exercia atração sobre mim. Fecha aspas. Então, querido ouvinte, é preciso desde cedo ensinar os adolescentes a exercitar o espírito, pois hoje facilmente podem ter acesso a todo tipo de lixo e imoralidade. Como podemos impedi-los de ver essas coisas? Ajudando-os a imergir na palavra para exercitarem o espírito a fim de pregar o evangelho. Assim descobrirão qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando há problema no casamento e um dos cônjuges pede perdão e promete nunca mais vou fazer isso, esse nunca mais não funciona. Tampouco funciona não toque nisso, não manuseie aquilo. O que funciona é colocar a mente em nosso espírito humano mesclado com o Espírito de Deus. O ascetismo e demais conceitos gnósticos visam substituir Cristo e sua obra na cruz pela sabedoria humana. Cristo já resolveu na cruz o problema da carne e do pecado, contudo o homem prefere coisas palpáveis do plano terreno a viver pela fé em Deus. O gnosticismo afirma que toda a matéria é má e responsável pelos sofrimentos. Por isso julga que os castigos ou privações severas do corpo são a solução para restringir a indulgência da carne. Essa sutileza de Satanás desvia o foco da obra de salvação de Deus por meio de Cristo e anula a utilidade do corpo humano no serviço a Deus, prejudicando assim a edificação da igreja. Se vivêssemos isolados no monastério, não haveria pregação do evangelho, não haveria edificação da igreja, nem rede de amor. A solução de Deus para a carne é a cruz. A morte de Cristo aniquilou o nosso velho homem e sua ressurreição nos faz viver e andar em novidade de vida. Vivemos para Deus. Romanos 6,4 diz: fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. O verdadeiro acesso ao plano superior não está no gnosticismo nem nas orientações de alguns iluminados que alegam ter uma vida livre da carne no plano terreno. A real libertação da carne consiste em andar em novidade de vida no plano espiritual da fé, mediante a vida ressurreta de Cristo. Podemos viver em outra esfera, porque se formos unidos com Ele na semelhança da sua morte, certamente, ó Senhor Jesus, o seremos também na semelhança da sua ressurreição, sabendo isto, que foi crucificado com Ele o nosso velho homem para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos.
Isso está em Romanos 6, do 5 ao 6. Querido ouvinte, não destrua seu corpo. Cristo já destruiu o corpo do pecado para não mais servirmos o pecado como escravos. Deus já resolveu essa questão. Quando Cristo foi à cruz, crucificou ali nossa carne. O versículo 3 de Romanos 6 diz assim: ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Olha, querido ouvinte, no momento em que você creu e aceitou Jesus, o Espírito batizou você, tirou você do homem caído e o introduziu como membro no corpo de Cristo. Foi um fato espiritual invisível. Você se tornou membro do corpo de Cristo. O batismo nas águas é o testemunho exterior da realidade espiritual que ocorreu no momento em que você creu. Você foi batizado no corpo de Cristo pelo Espírito. Embora ainda esteja na terra, pela fé, você pode viver em ressurreição no plano celestial, livre da carne que o ascetismo tenta eliminar. Deus te abençoe, querido ouvinte, e se ligue na palavra profética.